Bomba, bomba na base do Galo. Notícia bombástica. Vou falar também a respeito de as férias do Atlético foram prolongadas ou foi um erro de comunicação? Tem algo relacionado a dever salário, dever direito de imagem, dever premiação? E por fim, o Galo segue devendo, mais um devedor. Quer saber sobre tudo isso? Então assista até o final. Deixa o like agora, meu amigo, ajuda demais o nosso trabalho, curte o vídeo. Bora começar trazendo aí, primeiro, vamos falar da dívida, né? Vamos falar de mais uma dívida aí do Atlético. Informação do Thiago Fernandes na Band News, né, se eu não me engano. Vamos ouvir aí. Importante, e uma informação nova a respeito do Atlético. O Atlético ainda tem uma dívida com os jogadores, tudo que o HG já trouxe já sobre as dívidas com os atletas, de luvas, direito de imagem, premiação. O Atlético não pagou o valor referente às férias que os atletas tiveram nesse período agora de Mundial de Clubes. O que foi o combinado com os atletas? Que o Atlético anteciparia os valores das férias nesse período e que pagaria esse valor aos jogadores. E esse valor não foi pago. Conversei ontem com 2 representantes de atletas que me confirmam, de fato, que os jogadores não receberam, até o momento, esses valores referentes às férias desse período agora da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O Atlético pagaria um valor de férias aos atletas e não fez esse pagamento até o momento. E além disso, temos também o Mariano, que também agora está entrando na justiça aí contra a SAF do Galo. Não sabemos o que ele está cobrando, ainda não tem essa informação, pelo menos não vi ainda. Está lá em segredo e tudo, o Atlético não trouxe isso à tona, mas o Mariano também entrando na justiça aí, o Atlético provavelmente devendo. O jogador tá aí, mais uma dívida e mais uma vez, né? Aí o tempo vai trazendo quem tem a razão, né? Muitos aí criticaram, algumas pessoas aí que precisam, né, na verdade, defender os donos da SAF do Atlético a todo custo, criticando lá porque eu questionei daquela forma na coletiva e tudo. E eu citei a questão das dívidas, do Atlético não estar pagando ninguém. E agora chega mais uma dívida mostrando que eu estava 100% correto no meu questionamento, né? Nada ali foi... O questionamento foi, de fato, com relação a coisas que acontecem e que foram ditas e não foram cumpridas. E uma delas é isso, a SAF teria uma gestão profissional. Mais uma vez, né, não falo dos profissionais do Atlético, são pessoas competentes, pessoas que eu gosto, mas foi dito que isso ficaria para trás, ficaria no passado. O Atlético não ia conviver mais com isso. E agora a gente tem convivido e muito, dia após dia, uma nova notícia com relação ao Atlético estar devendo, né, jogadores, clubes, empresários. Ontem foi a notícia do Paulinho, agora aí dos jogadores do Atlético. Enfim, tá aí mais notícias com relação ao Atlético dever, né, e não pagar. Vamos lá, no Fala Galo, o Betinho fez uma denúncia e soltou uma bomba do que estaria acontecendo nos bastidores do Sub-20 do Atlético. Dá uma olhada. A base do Atlético, o Sub-20 do Atlético especificamente, tem muitos problemas para não dar certo. E eu te conto agora. Mas você vai falar, Betinho, eles não estão dando certo porque são ruins. Se fosse só isso, talvez haveria solução. Tem mais detalhes por aí. Conversei com algumas pessoas final de semana, e depois da partida contra o Fortaleza, o Galo perdeu de 3-0, está em 19º, está perto de ser rebaixado na categoria Sub-20, tem mais 4 partidas por fazer e precisa de se salvar. Mas talvez não se salve, porque há alguns fatores culturais que fazem esses garotos não render. Vou te contar agora. Listei aqui alguns fatores importantes. Primeiro, pouco compromisso nos treinamentos. Quem acompanha o Cris Galo, acompanha o Fala Galo, enfim, sabe que a gente gosta muito da base. Sabe que o Cris vê praticamente todos os jogos e conhece todos os garotos. Mas mais que ele, não foi ele quem falou, mas converge com o que ele fala sempre. Pouco compromisso nos treinos, muita balada, bebida, pouco sono. Esses atletas vão para os treinamentos sem o devido descanso e não conseguem render com a intensidade que é devida. E nesse vídeo estou falando para vocês que não tem culpa do Clube Atlético Mineiro. O Atlético tem entregado tudo de estrutura, de profissionais, de aparato técnico, emocional, para que eles rendam. Até a suplementação o Atlético cuida atleta por atleta, à sua medida. Mas não tem a devolutiva proporcional. O Atlético tem atletas hoje pouco comprometidos e paneleiros no grupo. Paneleiros. Como o Luiz Carlos Azevedo chegou no lugar do Damiani para ser o gestor da categoria de base do Atlético, e eu acabei de dizer que é um baita profissional, ele vai ter muito trabalho. Porque ele está fazendo captação com jogadores da África, jogadores que querem jogar, jogadores do Centro-Oeste, está agora com o projeto Campo dos Sonhos na periferia. Ou seja, o Atlético está tentando, e o Atlético já entendeu, desde o Damiani, mesmo não tendo dado certo, que a base vai sustentar esse clube. E aí você vai ficar, Betinho, a base vai sustentar esse clube. Ou é a base, ou é a base. E o Luiz Carlos vai ter que ter muito apoio. E parece que está tendo. Foi chamado pelo Paulo Brax, e está tendo esse apoio técnico e de estrutura do clube para fazer e desempenhar seu trabalho. Há quem diga que foi o alvo maior, a bola dentro do Paulo Brax. Não que ele não tenha feito outros, mas principalmente trazendo o Luiz Carlos Azevedo. Só que, diante disso, os atletas pouco comprometidos, sabe o que eles estão fazendo? Excluindo os atletas que estão chegando com desejo. Então o Atlético hoje tem vários problemas. Vou listar de novo. Bebida, pouca intensidade nos treinos, muita festa, muita gandaia. Salários até bons para quem é da base, 2025, tem contratos em 2025, 2026, 2027. Há quem diga que poucos deles virarão para jogar na Série C. Talvez estejam vivendo os melhores contratos da sua carreira, mas tem pouco compromisso. E aí tem dedicação a quem
e com uma cultura de comodismo absurda, qualquer placar, tá tudo bom. Esse é o elenco do Atlético no momento. Vou resumir para vocês, basicamente, o que é o Atlético hoje. É um elenco pouco comprometido, que treina pouco, que treina em pouca intensidade, que tem pouco compromisso com a identidade, com a camisa do Atlético, que faz festa demais e que é paneleiro. E, para finalizar, por que você não fala o nome dos atletas? Porque todos têm direito a uma mudança de rota. As pessoas que conversaram comigo preservaram os atletas, e eles são da base. Eles têm como receber esse vídeo e mudar sua postura, que não seja no Atlético, mas que seja na vida. Primeiro que assim, vamos lá, o Atlético realmente não tem culpa, igual ele falou, da estrutura e tudo, mas até a página 2. Por quê? O Atlético pode, sabendo quem são esses jogadores paneleiros, que não estão motivados, que são, né, estão aí na gandaia e tudo, por que não pegar 2, mandar embora e servir de exemplo, né? Porque querendo ou não, esses garotos têm que entender que é uma grande oportunidade na vida e na carreira deles. Porque eles estão já num clube gigante. Eles podem sair daí e ir para lugar nenhum. Então, para clubes da Série C, Série D, entendeu? Então, se eles têm uma grande oportunidade, eles têm que entender. Mas se não estão entendendo, talvez você, identificando esses garotos, alguns pelo menos, você vai lá e tchau, encerra o contrato, manda embora. E eu espero que no Atlético também a gente tenha, né, atitudes aí e firmes, se for necessário, né? Se tiver que mandar um ou outro embora aí para aprender, talvez seja bom até para esse garoto, né, para ele acordar para a vida, mas para os outros que ficarem aí, ó, tá vendo? Se não jogar, irmão, se não tiver comprometimento, vai embora, vai dar linha. E a chance de estar num clube grande pode nunca mais chegar para alguns garotos aí, então deviam estar muito agradecidos com isso, com essa oportunidade para a vida deles, e alguns não estão. Então, assim, vamos ver o que vai acontecer aí, mas tá aí a notícia, essa denúncia aí do Betinho, bacana demais aí, parabéns a ele. E, infelizmente, né, bacana o fato dele ter trazido isso à tona, né? Porque a notícia é triste, a notícia é realmente muito triste, muito preocupante. O Atlético fez um comunicado de que os jogadores estariam de férias até o dia 30, tá? Aí muito se falou, nossa, vários clubes vão voltar antes, o Atlético vai voltar só agora, tá devendo salário, tá devendo direito de imagem, premiação, bicho, então tá dando essa colher de chá pros atletas e tal. Então, muito se especulou a respeito disso. Fui atrás. O que eu descobri, galera? O que me foi informado? Primeiro, em momento algum, o Atlético informou que iria voltar na quinta ou na sexta-feira, 27, 28, enfim, em momento algum. Veio por parte do Galo esse comunicado. O erro, até então, foi as pessoas que publicaram que o Atlético voltaria nessa data devido ao fato de praticamente todos os clubes voltarem nessa data. Então, como todos os clubes vão voltar nessa data, o Atlético não fez comunicado, todo mundo achou que o Atlético iria voltar juntamente. Como começou a sair esse burburinho, o Galo vai voltar quinta-feira, o Galo vai voltar sexta-feira, o Atlético vendo isso veio a público informar, gente, peraí, a gente vai voltar na segunda-feira. O motivo foi um acordo que eles fizeram antes do jogo contra o Ceará, que se ganhasse as duas últimas partidas antes da parada, iria ter essa, entre aspas, colher de chá, vamos dizer assim, vai ter essa bonificação, vamos dizer assim, esse prolongamento de férias, até porque tudo eu tô fazendo assim, aspas, porque isso tudo vai ser descontado nas férias de dezembro. Então, em dezembro, eles vão ter menos dias. O tempo a mais que eles estão ficando hoje, em dezembro, vai ser descontado nas férias de dezembro. Mas isso foi um acordo interno. Venho aqui afirmar pra vocês, galera. Não tem nada relacionado à questão financeira, que o Galo deve salário, deve imagem, deve direito deve premiação, bônus, não tem nada. Então, assim, não vamos fazer away. A fase é meio complicada, tem questão de não estar contratando, tudo isso eu concordo, a gente tem que, né, criticar tudo isso, mas criticamos na hora que tem que criticar e vamos elogiar na hora que tem que elogiar e vamos passar a verdade pra vocês sempre. Não vou fazer away, não tem que fazer away, a verdade tá aí. Fiquem com Deus, um abraço, até a próxima. Valeu, pessoal, tamo junto, tchau. É isso aí, pessoal. Se inscreva no canal, ative as notificações. E eu vou ficando por aqui. Deixo aquele forte abraço e até a próxima. Valeu!